Bem, sobre a distribuição do olival em Portugal, podemos dizer que deve existir oliveiras em todos os concelhos do país, porque todo o território de Portugal, continental pelo menos, cabe dentro da faixa de latitudes onde a oliveira se pode adaptar. Isto porque a oliveira é uma árvore com certas exigências climáticas correspondentes àquilo que se costuma chamar de clima mediterrâneo. A oliveira tem exigências, portanto, de clima, mas também de solo. Ora, podíamos distinguir, por um lado, as exigências de clima e as exigências de solo. Começando pelo clima, a oliveira tem algumas exigências especiais. Uma delas é a não existência ou não ocorrência de mínimas de temperatura absolutas abaixo de 6 a 7 graus negativos. 6 a 7 graus negativos é o limiar a partir do qual a oliveira sofre graves danos na folhagem e, portanto, se essas temperaturas ocorrem com um mínimo de frequência, a oliveira, a sua cultura, torna-se inviável. Em termos de temperatura também, uma coisa que contrasta um pouco, mas é diferente, é que a oliveira exige temperaturas abaixo de 11 a 12 graus, temperaturas médias, durante pelo menos um mês do ano. Portanto, pode ser 2 meses, mas o mínimo que a oliveira exige é um mês. Em termos de... isto quanto às temperaturas. Em termos de umidade, sobretudo de chuvas, a oliveira exige, em geral, os climas onde ela se desenvolve têm precipitação anual entre os 400 milímetros e os 1000 milímetros. Desde que haja uma condição, não se concentrem de tal modo que permitam alagamentos frequentes. Portanto, nesse aspecto, a oliveira é muito sensível a excessos de umidade. Aguenta secas, desde que não sejam prolongadas e desde que o solo satisfaça. Isto é, sobretudo, no que respeita ao clima. Também há ainda um pormenor, é que na fase da maturação da azeitona, que no nosso país corresponde ao período de outono, são preferíveis temperaturas um bocadinho mais para baixo. Portanto, não gosta de temperaturas muito elevadas. Isso vai dar origem a uma série de problemas nessa fase de maturação, relacionados a alguns desses problemas com pragas e sobretudo, doenças. Passando aos solos, é outra vertente muito importante. Os solos, a primeira característica mais importante de todas dos solos é serem bem drenados, ou melhor ainda, muito bem drenados. É uma árvore com altíssima sensibilidade a qualquer encharcamento de raízes, que se prolonga um bocadinho. Ora bem, a seguir é a profundidade. É uma árvore que tem necessidade de estender as suas raízes e esta exigência é tanto mais importante quanto menor é a quantidade de chuva disponível e, sobretudo, se não houver regadio. Portanto, as duas primeiras qualidades, a mais importante de todas é a drenagem, a segunda é a profundidade. A profundidade útil, nós chamamos de profundidade útil àquela que pode ser explorada pelas raízes, porque um solo pode ter 1 metro ou 1,5 metro de profundidade, mas se a 50 centímetros tiver uma camada impermeável ou uma camada de rocha maciça, funcionam os primeiros 50 centímetros. Não é? Portanto, chamamos isso de profundidade útil. Portanto, é uma outra condição essencial. Outras características que o solo possa ter de natureza química são, sobretudo, o pH. O pH, quanto ao pH do solo, portanto, o índice de acidez ou alcalinidade, é uma árvore com exigências
que vão desde o neutro ou quase neutro ao ligeiramente ou alcalino ou pouco alcalino. Em termos concretos, o chamado pH em água, a oliveira dá-se muito bem com pHs entre 6 e 8 a 8,5. Portanto, ainda tem uma gama bastante variada. Mas contra-deixa um bocadinho para o alcalino. Na nossa região, encontram-se excelentes olivais em terras que nós chamamos aqui na região caliços, que são terras ricas em calcário ativo, e que são terras muitas vezes impróprias para a maioria das outras culturas que lá se fazem. E relativamente ao terreno, já não digo propriamente o solo, a oliveira também gosta muito de terrenos muito exigente por causa também do clima, de uma boa exposição ao sol. Portanto, é uma árvore muito exigente em iluminação da folhagem e, como tal, a única exposição que a árvore francamente não gosta é a exposição ao norte, porque tem um grau de insolação muito inferior. Isto, essencialmente, são as exigências principais. Em Portugal, as exigências da oliveira são melhor satisfeitas, sobretudo no Alentejo e em Trás-os-Montes, são as regiões que mais produzem azeite em Portugal. O Alentejo, que há uns quantos anos era pouco superior a Trás-os-Montes, nos últimos anos, com a intensificação da produção de olival no Alentejo, o Alentejo teve um aumento, podemos dizer, brutal, relativamente ao resto do país. Hoje em dia deve produzir mais de 60% de toda a produção nacional. Dentro do Alentejo destacam-se, embora haja zonas com olivicultura jovem, como é o caso do Baixo Alentejo Central, a região que inclui os concelhos de Beja, Ferreira do Alentejo e outros, onde a olivicultura tinha quase perdido a tradição, se tem renovado com novos olivais, com olivais modernos mais intensivos, mas as regiões tradicionalmente de maior incidência da olivicultura, onde ela é, em termos absolutos, mais importante, e em relativos, sobretudo, na medida em que essas regiões são muitas vezes mais pobres para outras culturas têm menos interesse, são precisamente as zonas mais interiores, quer do Alto Alentejo, quer do Baixo Alentejo. No Alto Alentejo, podemos falar da região de Elvas e Campo Maior, que se tem estendido a outras regiões vizinhas, como é o caso de Monforte e outros concelhos vizinhos, e aqui no Baixo Alentejo, Serpa Moura, isto é, a margem esquerda de Guadiana, mas, no entanto, a moderna olivicultura tem-se estendido também a outros concelhos, sobretudo Beja e Ferreira do Alentejo, além de, enfim, Cuba, Alvito, etc.